Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, como o Vaishnava, como a filosofia Vaishnava pode ser entendida? O Poder Chambrita de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Bom, qualquer homem, por mais escolástico que seja, por mais erudito que seja, né? Por mais que ele seja uma grande personalidade, a menos que ele se renda aos pés de lótus de um acharya, né? Cujo caráter é a corporificação dinâmica da filosofia Vaishnava, uma pessoa ele não poderá entender, né, a filosofia Vaishnava. O Gita diz, né, está esse verso, Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya upadekshanti te gyana gnana stat darshinaha. Você deve entender a verdade, que você deve entender a natureza do conhecimento se aproximando daquele que viu a verdade. Se você se prostra aos seus pés, rende serviço e faz perguntas de uma maneira submissa, abrindo o coração para essa pessoa que é sábio, que viu a verdade, ele vai instruir você em conhecimento, né? Então a pessoa ela deve ter essas três qualidades: uma rendição incondicional, inquirir de forma honesta e atitude de serviço. Apenas com os Vaishnavas, apenas assim uma pessoa pode realizar o que é a filosofia Vaishnava. Os professores da filosofia Vaishnava, eles vão dar a informação pela qual as pessoas possam se aproximar do mestre espiritual. Sim, então, claro, o intelecto, o conhecimento, ele é um grande perigo, porque na realidade é um fardo muito pesado de se carregar. Ou seja, quando você tem muito intelecto, quando você tem muito conhecimento, então você vai ter muita dificuldade, né, para aceitar as coisas, né? Porque você fica sempre com o seu intelecto questionando, né? Por isso, Samaraj ele dizia, né, que realmente nós temos que deixar, né, Gyana Shuna Bhakti, tem que deixar o intelecto de lado para praticar o Shuddha Bhakti, né? Então ele sempre dizia isso, principalmente quando chegava alguma pessoa assim, muito intelectual na mata, ele estava dando esse conselho, né? Porque na realidade o que Krishna fala é que se você quer conhecer a verdade, você tem que se aproximar de um guru, Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya, e você tem que, com uma atitude de rendição, né, você tem que se entregar ao guru, se prostrar diante dele. Significa entender que esse aspecto é superior, esse aspecto que vem da agência superior é algo que está entregando a verdade para você. Ou seja, esse aspecto está entregando a verdade para você, por isso é superior e por isso você está se rendendo a esse aspecto, né? Aí sim você pode fazer perguntas de uma maneira submissa, e perguntas de maneira submissa significa que você pergunta a respeito dos tópicos transcendentais, né? E aí submissa no sentido que você não está desafiando, você não está testando o conhecimento de ninguém, você não quer derrotar ninguém, né? Como você diz que o professor Sanyal, que foi um grande erudito, né? Bom, ele tinha esse nome, né? Professor Sanyal. E ele, quando conheceu o Prabhupada Bhaktisiddhanta pela primeira vez, né, ele ficou muito encantado, né, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ou seja, quando Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque na verdade acho que foi Giri Maharaj que foi pregar para ele,
né, e ele era uma pessoa muito erudita assim, na filosofia Mayavada, assim, e quando Giri Maharaj foi pregar para ele, Giri Maharaj não conseguiu, né, não conseguiu convencê-lo, né, apesar que Giri Maharaj era muito erudito também, mas ele não conseguiu convencê-lo. Ele falou, olha, se eu não consigo convencer você, mas meu mestre espiritual vai convencê-lo. E ele se apresentou a Prabhupada Bhaktisiddhanta, e quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta sentou perto dele, tiveram um encontro, o Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a dar harikata assim, do Krishna Lila, assim, ele falou de muitos passatempos de Krishna, mas não tocou nenhum ponto assim, em relação à filosofia Mayavada. Ele não tentou em nenhum momento convencer ao devoto que né, ao professor Sandial, que tinha chegado. Ele em nenhum momento ele tentou convencê-lo, né? Então, e depois ele começou a seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Diz que 6 meses ele começou a ir aonde Prabhupada Bhaktisiddhanta estava, e nas suas palestras, né, por 6 meses. E sempre quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta terminava a conferência, a palestra, ele perguntava se alguém tinha alguma dúvida, e o professor Sanjal, o Dr. Kapoor, ele levantava a mão, né, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta desconsiderava ele, não dava atenção para ele. Isso foi depois até que ele acabou se rendendo, né, aos pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Bom, o ponto é que realmente não é com a nosso intelecto, não é com a nossa erudição que nós vamos alcançar a verdade, né? Que nós vamos entender essa filosofia. Na realidade, nós vamos entender isso somente pela misericórdia do Vaishnava, somente pela misericórdia do Guru, né? Na verdade, Guru Vaishnava Bhagavan Tineras Maranam, Tineras Marahoy, Vigna Vinashana Sheihoy, Nijavantita Purana. Ou seja, você só vai conseguir entender isso, ou seja, quando os obstáculos, né, da sua vida espiritual forem retirados, ou seja, e isso é através dessa lembrança de Guru, Vaishnava e Bhagavan.